Olá, eu sou Isaías Machado, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre as partes de uma turbina a gás. Quais são os segmentos, quais são os principais componentes de uma turbina LM 2500. Eu espero que seja grande contribuição para o seu crescimento profissional. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, eu peço que você dê um joinha, bem como também você possa comentar. Se você tem alguma dúvida, coloque que eu quero responder para você. Então vamos lá, vamos ao conteúdo. Bom, aqui estamos numa turbina LM 2500 e eu quero exemplificar. Ela não vai mudar muito de uma turbina Half Dutch ou de uma turbina de aviação. Mas eu explicando para você, por ser uma das máquinas mais populares que temos no mercado, seja no setor onshore como offshore, eu posso contribuir para que você conheça as partes e segmentos de uma turbina LM 2500. Eu tenho como modelo uma LM 2500 Base. Claro que eu tenho, né, uma máquina derivada de um motor, é o motor da aviação CF6, né, 50. E essa máquina, ela então, que veio derivada do TF39, que veio derivada então de um motor, né, da área aeronáutica, agora ele é uma máquina industrial e de grande aplicação, principalmente nas plataformas de petróleo. Você vai ver unidades dessas acionando compressores, como também acionando geradores para produção de energia em uma plataforma. E como que ela funciona? Então vamos lá. Essa turbina é regida pelo ciclo Bright. O ciclo Bright ele tem 4 estágios, 4 etapas: compressão, combustão, expansão e exaustão. Na área da compressão, eu tenho um compressor de 16 estágios, começando desde uma palheta de entrada até a saída da palheta para a câmara de combustão. Olhando as partes que compõem aqui o compressor, eu tenho então a parte estatora, que é a parte do case, como a parte rotora, que é um rotor de 16 estágios. Se você contar aqui, todos eles têm 16 estágios. É uma diferença da LM2500 Plus, porque ela teria, além desse, o BRISC, ou estágio zero, que seria um outro componente. Como eu quero ilustrar essa máquina, eu quero dizer as primeiras partes estruturais dela, que no compressor eu tenho o compresso front frame, ou a parte estrutural do compressor, a parte frontal. E aqui atrás eu tenho o compresso rear frame, a parte estrutural traseira do compressor. Esses dois segmentos que você pode observar aqui, ela tem a parte estrutural que vai tanto fixar ela na base, no root, na estrutura, né, que vai ficar fixa, como ela tem esses struts que vai ligar a um núcleo, que é onde eu tenho então um rolamento 3. Se você observar, esse compressor ele tem que ter dois rolamentos, um na parte frontal e na parte traseira. Ele é bi-apoiado. Aqui eu tenho o rolamento 3R e aqui atrás eu tenho o rolamento 4R. Esses dois rolamentos dão a suportação do meu compressor. Bom, uma vez que eu tenho a suportação, esse compressor vai girar. A qual RPM? 10.000 RPM. É em torno disso, em carga plena, podendo chegar até um pouco mais do que isso. Para isso eu tenho as palhetas estacionárias e as palhetas rotativas. Então, enquanto o front frame me dá a estrutura, a suportação frontal, aqui na parte dinâmica ele vai aumentando a velocidade do ar nas palhetas, enquanto as palhetas extratoras, elas então, que são as vanes, vão reduzir a velocidade e aumentar a pressão. Faz isso até o segmento final. Chegando aqui na parte traseira, então eu tenho a câmara de combustão. Você pode observar que ela está dentro do compressor rear frame, a estrutura traseira do compressor. Você pode observar que eu tenho como um exemplo uma câmara anular. Ela é chamada de SAC, Singular Annular Combustor. Você pode observar que nessa parte aqui eu tenho os bicos de combustíveis. E esses bicos de combustíveis estão montados em uma sequência, um ao lado do outro, performando 30 bicos. Eles podem ser só gás, podem ser dual fuel, em que ele queima gás e diesel. E aqui eles injetam, né, através do manifold e a distribuição em cada bico, uma fração de combustível para dentro da câmara. Se você observar, e nessa figura que eu estou mostrando aqui, você pode ver como que é a chama dentro de uma câmara de combustão. Essa chama, veja que ela é centralizada pelo ar que vai passar por fora. Na câmara de combustão, eu tenho em torno de 20% que vai participar da queima propriamente dita. Os outros 80% ele vem como um ar de refrigeração. Você pode ver bem nessa figura que então o ar passa por fora e então faz uma mistura
fazendo com que dentro da câmara eu tenha a zona primária e uma zona de diluição, para que os metais suportem essa temperatura. Então, dentro da câmara de combustão eu diluo esses gases que então passarão pelos nozzles. E aqui eles vão acelerar e então impelirem sobre as blades que vão transformar a energia térmica em energia de pressão, ou energia mecânica propriamente dita. Aqui, na parte do compressor reframe, onde eu tenho a estrutura, é chamado da seção quente, hot section da máquina, que é composta da câmara de combustão, primeiro estágio nozzle, primeiro estágio blade, segundo estágio nozzle, segundo estágio blade. Então, esse conjunto, ele é muito caro, porque ele é feito de material, uma liga muito especial. E aí, devido a essa grande, né, complexidade da construção e do uso de materiais especiais, é a área que requer maior observação. E para isso eu tenho aqui vários pontos de inspeção boroscópica, desde o compressor e principalmente na câmara de combustão, para que você possa observar a região da queima da máquina, bem como também as partes por onde passam os gases aquecidos. Na parte traseira, eu tenho então o rolamento 5R. Eu já te apresentei que tem o 3R, o 4R e agora o 5R. Todos eles são rolamentos radiais e eles suportam então a parte traseira da turbina. Mas você vai me perguntar, e o deslocamento axial? Será que essa máquina não tem? Bom, claro que ela tem. Nessa região aqui eu tenho então, você pode observar o detalhe, a chamada câmara de balanço, ou seja, uma parte desse ar do compressor vai fazer como empuxo e criar um balanceamento axial para que ela não tende a ir para um lado ou para o outro, ou que aumente a sobrecarga nos rolamentos. E para garantir também que eu tenho uma suportação e uma centralização da máquina, nessa região eu tenho o rolamento 4B, porque ele será um mancal ou rolamento de escora. E quando nós definimos que cada rolamento vai estar aqui, eu preciso também ter um compartimento para ele. Isso é chamado de SAMP. E por isso que eu tenho o SAMP A, rolamento 3R, o SAMP B, rolamento 4B e 4R, e o SAMP C, o rolamento 5R. Para finalizar, os gases que saem daqui, eles agora só supriram o funcionamento da chamada geradora de gás, que ela compreende desde o compressor front frame até o acabamento final, que é o turbine mid frame. Os grandes frames da máquina são esses: compressor front frame, compressor rear frame, turbine mid frame. E aí no compressor front frame eu tenho o rolamento 3R no SAMP A. O compressor rear frame eu tenho o SAMP B, rolamento 4B e 4R. E o TMF, o SAMP C, rolamento 5R. E isso é designado como a geradora de gás. Mas Isaías, não está faltando nada? Sim. Agora, ela como geradora de gases, ela vai produzir gases para acionar uma carga. E por isso eu preciso de uma turbina de potência. Ela pode ser uma turbina de potência chamada, de uma turbina aeroderivada, que seria bem conhecida LPT, ou a chamada Six-Pack, que é uma turbina aeroderivada montada aqui atrás, onde ela vai ter então o rolamento 6R e ela tem também 6 estágios de turbina e no final o TRF, Turbine Rear Frame, onde eu vou ter o rolamento 7R e 7B. Mas em alguns casos você vai encontrar essa máquina apenas em geradora de gás aeroderivada e ela está montada a uma outra turbina de potência, seja ela de fabricação hoje da Baker, ou talvez até mesmo da Dresser-Hand, que é agora Siemens. Você usa a turbina HSPT, que é uma turbina industrial de 2 estágios, ou também a turbina Vector 40G, fabricada antigamente aí pela antiga Dresser-Hand e hoje a Siemens Energy. E aí, então você tem não só a geradora de gás para gerar os gases, mas também aquela que aproveita os gases e produz energia. Aqui vai mais um conteúdo para você. Espero ter contribuído com o seu conhecimento e eu desejo mais uma vez, siga, comente, compartilhe esse conhecimento, certamente vai aumentar a sua capilaridade, as suas oportunidades nesse mercado de turbomáquina.